Menina, e os miúdos, hein? Como é que será que ficam os miúdos? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi. Pode, como sempre, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para que elas conheçam o que eu venho produzindo aqui. E hoje, gente, nós estamos aqui para falar sobre uma matéria que foi veiculada no Diário de Notícias de Portugal, para falar sobre ela mesma, a língua portuguesa. A língua portuguesa que é tão múltipla, não é mesmo? Que não é só uma coisa e que não é aquilo exclusivamente que está na gramática. Contextualizando, Lucas Neto, esse youtuber tão bem sucedido, esteve em Portugal para fazer um show que estava marcado já há algum tempo e em função da pandemia não pôde ser levado adiante. Lucas Neto é um youtuber de crianças, então o público-alvo desse show lá em Portugal eram as crianças. Este show mobilizou a criação dessa matéria do Diário de Notícias, que conversa com pais, professores, terapeutas de fala, para discutir um fenômeno que vem acontecendo com as crianças portuguesas, que é o fato de que elas passam a usar o português brasileiro no seu cotidiano mais do que o português europeu, mais do que o português falado em Portugal. E isso chama a atenção dos pais. E isso não só chama a atenção dos pais, mas causa alerta, causa preocupação nos pais, que a partir disso decidem controlar mais o que essas crianças estão vendo. Quando vai se falar sobre isso, não está mais se falando sobre o Lucas Neto. A preocupação não é mais o influenciador digital, mas aquilo que ele influencia nessa criança. E nesse caso, a influência é na língua, causando consternação nas famílias. Laura não diz que vê um polícia na rua, mas sim um policial. A relva é grama, come tudinho. Jaiara pediu à mãe uma bala no supermercado e, entre aspas, isso foi um sinal de alerta, contou ao DN Ana Marques, que no mesmo dia percebeu que, entre aspas de novo, não podia deixá-la sozinha com o tablet, porque apesar de ser muito autônoma, só tinha 4 anos. Antônio, da mesma idade, começou a dar sinais de alerta há já algum tempo. Ao princípio, a família até achava alguma piada a forma como ele falava, as expressões brasileiras. Mas à medida que o tempo foi passando, a educadora de infância começou a preocupar-se e foi dando sinais, porque o menino não conseguia dizer os R's nem os L's. Começa um outro parágrafo que diz assim: todo o discurso dele é como se fosse brasileiro. Chegamos ao ponto de nos perguntarem se algum de nós era brasileiro, eu ou o pai. Conta ao DN a mãe, Alexandra Patriarca, numa altura em que o pequeno, seguidor de Lucas Neto, já frequenta sessões de terapia da fala. Neste momento, estamos num processo de tratamento, como se fosse um vício. Explicamos-lhes tudo, que ele não podia ver porque isto só o prejudica. E já notamos que está muito melhor. O que tentamos fazer agora é brincar mais com ele. Bloqueamos alguns conteúdos, deixamos apenas a Netflix e tudo que é em português de Portugal, acrescenta a mãe. Esses 2 parágrafos são muito importantes para mim, porque observe. Bom, tem um assunto que a gente não vai discutir aqui, mas é essa coisa de os pais só decidirem prestar atenção no que os filhos estão vendo na internet, veja, a partir desse recorte de fala aqui, quando a fala das crianças começa a mudar. Quem sou eu, né? Eu não vou falar sobre isso porque nem mãe sou, mas não é interessante que só nesse momento... É curioso, é sintomático a gente pensar que o que incomoda é o falar, porque é isso que está sendo visto com preocupação. E é isso que está mobilizando pais portugueses a colocar os seus filhos para assistir apenas conteúdos do português de Portugal. E no meio desse caminho, mostra-se essa criança que está fazendo uma terapia de fala, o que nos mostra que isso, então, também não está sendo visto com bons olhos, porque ela está precisando, entre grandes aspas, de terapia. E aí, no meio desse caminho, tem uma fala que eu acho interessante, que é: o menino não conseguia dizer os R's e os L's.
E é muito, muito, muito impactante esse não conseguia dizer os R's nem os L's, porque a gente parte de um lugar. Não é que essa criança não conseguia dizer os R's e os L's. É que essa criança não estava dizendo os R's e os L's de acordo com o entender desses pais de como é que essas crianças deviam dizer o R e o L. Então, ela não vai falar alto, vai falar alto, sei lá. Então, veja que não é que essa criança tinha aí, e aí entre grandes aspas também, um problema de fala. É porque ela estava reproduzindo um falar que é um falar brasileiro e não do português europeu ou o português de Portugal. A gente está aqui discutindo uma questão de poder na língua. Qual é o falar que é adequado? E nesse sentido, o que esses pais estão entendendo é que o falar adequado, a norma deveria ser o português de Portugal e não o português do Brasil. Ora, ora, ora. Há alguma novidade nisso? Eu tenho uma notícia para te dar. Não tem novidade nenhuma. Beijo, Marquês de Pombal, que lá no século XVIII baixou lá um decretinho dizendo: aqui não se fala, não se escreve outra coisa que não seja o português de Portugal, tentando frear aí outros registros que não o do português de Portugal. E observe que aqui eu tô falando português de Portugal, português do Brasil, justamente fazendo essa diferença. E veja, esses não são os dois únicos portugueses possíveis. Há outros, vários portugueses. Por quê? Porque Portugal foi um colonizador. Então, esteve em várias partes do mundo. Há, portanto, vários portugueses que são falados aí e que a gente tem, inclusive, uma conversa que a gente vai fazer no outro dia sobre, por exemplo, o acordo ortográfico que procura aproximar esses vários portugueses através da ortografia ou, pelo menos, na ortografia. Enfim, mas o que me importa destacar aqui para vocês é que a gente está falando justamente, no final das contas, de uma disputa mesmo que tem a ver com prestígio. Que norma é a norma que eu quero que seja disseminada, que eu quero que o meu filho mantenha no seu uso cotidiano. Em especial quando a gente está falando desse lugar meio que do erro aqui, né, que aparece. O Vitor, gente, que tem um perfil de linguística lá no Instagram, ele já tinha trazido pra gente uma nota, um post, falando justamente que isso não é novidade, como eu apontei aqui, e trazendo outros casos em que brasileiros não foram bem recebidos em Portugal em função da sua produção linguística. José de Alencar é um deles. Eu estou comparando José de Alencar com Lucas Neto? Não necessariamente, mas o que eu estou discutindo com você aqui é que a maneira como reagem os pais portugueses não é nova. Tem a ver com a entrada dessas figuras brasileiras importantes no universo português e o quanto isso passa a incomodar uma parte daquela comunidade em função da influência que isso significa. Significa um outro português. E que aqui, como eu já reforço mais uma vez, não é visto de maneira positiva. Essa matéria do Diário de Notícias vai trazer a visão de uma linguista, que vai dizer algo, citando, por exemplo, que não é a primeira vez que ela vê isso, porque quando ela era criança, e ela vai dizer assim: quando eu era menina, havia o mesmo pânico social, e observe que ela está chamando de pânico social, isso é importante, porque não se trata mais só de língua, a gente está falando de uma questão que é social mesmo, né, e só entre grandes aspas, né, com os livros do Tio Patinhas, que era traduzido em português do Brasil. Lembro-me bem da minha professora do primeiro ciclo ter esse pânico. E observe que todas essas palavras trazidas aqui são palavras negativas. Ou seja, depreciando essa forma, a forma brasileira, o brasileiro. A mesma coisa quando apareceram as novelas, que eram completamente massificadas. Ora, eu acho que essa discussão dos youtubers não é muito diferente, né? Ela disse assim: gosto sempre de relativizar um pouco, face a estes contextos. Sublinha a professora, embora até como mãe registre a preocupação com os tempos de exposição, sobretudo em idades mais tenras, muito tenras. É só que essa exposição, uma coisa é você pensar a exposição das crianças à internet, outra coisa é você se incomodar da exposição das crianças a youtubers brasileiros, porque isso muda a maneira deles de falar. Tá entendendo? São duas discussões diferentes. Muito bem. Porque no caso dos adolescentes é temporário, passa muito rapidamente, mudam para outras coisas em pouco tempo. Agora, nos mais pequenos, quando começam a ser consumos já muito viciantes, é complicado. E aí ela vai falar
Depois que eu penso que poderia ser interessante incorporar estas linguagens na escola, porque elas podem ser desconstruídas e trabalhadas. Podemos ver como é que palavras diferentes podem designar uma mesma realidade, sobretudo em diferentes contextos culturais. E às vezes até na própria sala de aula, porque aí também existe uma interculturalidade que não existia. E não é preciso dramatizar, porque tudo faz parte da vida da língua. Há palavras que são transitórias, mas também há palavras que vão ficando e são incorporadas pela própria língua. Eu acho muito potente essa fala dela, eu acho que a gente precisa se concentrar nela. Marcos Banho também faz isso e muito nos seus textos, e eu tô falando do Marcos Banho como o representante famoso, digamos assim, da linguística, mas é evidente que ele não é o único a pensar essas questões, mas é fundamental justamente a gente entender, para tirar este preconceito linguístico, esses diferentes falares, e não só falares, mas também escreveres. Porque é muito importante a gente entender que, no caso do Brasil, essa norma padrão que aparece, por exemplo, na gramática, e isso a gramática é diferente de língua, e de novo, Marcos Banho aqui, né, gente? Uma coisa é a gramática, aquilo que tá lá, aquela norma, aquelas regras todas. Outra coisa é a língua, a maneira como ela se manifesta. Isso nos mostra a pluralidade, a diversidade de possibilidades nesses diferentes portugueses. O português do Brasil, o português de Portugal e os outros também. E as diferentes influências, as diferentes possibilidades dessas línguas. Em linguística, há toda uma discussão que vai pensar se o português do Brasil e o português de Portugal são portugueses diferentes. Eu mesma, há muitos anos, participei de uma pesquisa que se concentrava em observar questões de ritmo, em que o português de Portugal estava mais próximo de línguas como o holandês, por exemplo, enquanto o português do Brasil estava mais próximo de outras línguas como, por exemplo, sei lá, o italiano. E nesse estudo do qual participei há muitos anos, existia uma espécie de linha, era um gráfico, na verdade, que tentava medir justamente essas diferenças e mostrava o agrupamento através de uma série de medidas matemáticas também, a partir do registro do ritmo, da prosódia, da entonação de frases em português do Brasil e português de Portugal, mostrando, e também nas outras línguas, mostrando esses diferentes agrupamentos do português do Brasil e português do Portugal com outras línguas. Isso define pra gente que, pronto, são línguas diferentes? Não, essa é uma discussão que, veja, tá aí sendo promovida dentro da linguística, mas se eu falo sobre isso aqui com vocês, é para mostrar que há muitos elementos que diferem o português do Brasil e o português de Portugal. E há também muitos elementos que diferem essa língua idealizada da norma, de uma dada norma, da língua produzida no cotidiano, seja no Brasil, seja em Portugal. Isso significa que essa norma padrão, ela nunca é empregada? Não, mas ela é também uma idealização na medida em que muitas outras coisas são empregadas no cotidiano e que não são a referência, digamos assim, dessa norma padrão. E quando a gente olha para essa conversa dos pais, a gente está de novo muito nesse lugar do que seria essa variedade de prestígio. Qual é a variedade que deveria ser empregada? Se os pais estão falando de maneira com preocupação, dando esse caráter mais negativo a essa questão da influência do youtuber brasileiro, é porque se incomodam, como foi dito na matéria, é porque, portanto, acham que esse português não é bom o suficiente. Porque se é compreendido lá, por que não poderia ser empregado por essas crianças? E aí eu acho que o elemento dessa linguista que fala sobre a questão da interculturalidade, que já existe nas escolas, é fundamental. Porque se você tirar sarro, se você diminui brasileiros porque falam o brasileiro, o português do Brasil e não o português de Portugal, o que você está fazendo é, como eu disse antes, promover o preconceito linguístico. E o exercício deveria ser o contrário, de agregar à conversa esses vários portugueses. Amigão, os seus antepassados não promoveram aí a colonização, não estiveram em diferentes lugares do mundo, dizimando povos originários inteiros e exigindo que esses povos usassem a tal da língua portuguesa? Agora é tarde, agora Inês é morta, se é que eu posso dizer assim, porque veja, você não tem como controlar isso. Talvez você consiga controlar o seu filho não assistindo Lucas Neto, aí é uma outra discussão. Mas esse português, que não é o seu, ele existe e vai continuar existindo. A língua é viva, a língua é diversa,
Há coisas que vão mudar mesmo em definitivo. E aí, eu só posso rir desse preconceito linguístico aí que vocês estão disseminando, maquiado de preocupação, como se a criança não fosse capaz de dizer o R e o L. Não tá dizendo o R e o L do jeito que você quer. O que eu tenho a dizer aos pais portugueses? Ai, chora, né, família tradicional portuguesa? Não, não é isso. Você que tá aí, portuguese, me assistindo. Relaxa, né? Relaxa. Porque, veja, a gente tá aqui, apesar do Marquês de Pombal, apesar do Dom Pedro, apesar de tanta coisa, a gente tá aqui, né? Então, vocês vão conseguir resistir a essa invasão digital tão diferente da invasão colonizadora. Vai dar certo, vocês vão conseguir, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou terminar, e já que a gente falou do Marcos Banho, eu vou terminar com um trechinho dele do livro Português ou Brasileiro, um convite à pesquisa. Convido os portugueses a lerem esse livro, que diz assim: uma noção de língua que aumente o movimento, que faça circular as ideias, que permita ao maior número possível de falantes se expressar, se comunicar, interagir e criar a sociedade. Uma noção de língua, enfim, que sacuda e arrebente o cordão de isolamento, o fosso que sempre separou a pequena elite dos que sabem a língua da imensa maioria condenada à mudez e ao silêncio, sob pretexto de falar tudo errado. É o meu convite também. Um beijo e tchau.